Muito bem, boa noite, acadêmicos do curso de Direito da Universidade Evangélica de Goiás e demais convidados. Sejam muito bem-vindos à presente aula magna da turma 82, ingressantes do segundo semestre do ano de 2021. A presente aula magna é abrilhantada e conta com a presença ilustre do magistrado Dr. Sebastião Neto, que está conosco compondo a mesa diretiva. Compõe a mesa diretiva também o nosso coordenador do curso de Direito, o professor Daniel Gonçalves Mendes da Costa, e o mediador da noite, o professor Herbert Emílio de Araújo Lopes. Agradecemos o apoio institucional do presidente e chanceler da Associação Educativa Evangélica, Dr. Augusto César Rocha Ventura, e do coordenador do curso, o professor Daniel Gonçalves Mendes da Costa. Muito importante as informações. A presente atividade complementar está sendo realizada de forma híbrida. Temos a participação de ouvintes e convidados presenciais e outros remotos. A atividade considerará horas extracurriculares, por isso é muito importante que você vá na descrição do vídeo no canal do YouTube para que você possa ali certificar e validar a sua presença nessa aula magna. Aproveite e se inscreva no canal da Unevangélica no YouTube. A avaliação do evento será realizada por meio também de um link disponível no canal do YouTube da Unevangélica. Muito bem, agradecemos a Deus por todas as coisas e por este evento e por nossas vidas, preservando os valores cristãos tão zelosamente mantidos por nossa querida mantenedora. Assim, convidamos à frente para um momento devocional, representando a capelania institucional, o pastor Diego Xavier. Muito bem, quero cumprimentar a mesa diretiva na pessoa do professor Daniel, cumprimentar todos os acadêmicos e acadêmicas. Muito bom nós estarmos aqui para esse momento. E eu quero começar a nossa reflexão com a pergunta. Na verdade, você quer ter uma vida que faz a diferença? Você quer ter uma vida que marca a história? E essa pergunta precisa ser feita, gente, porque a maioria, ou a gente pode chamar do que nós podemos chamar de estudantes médios, muitos deles querem fazer uma faculdade para adquirir uma profissão e no final dessa faculdade, tendo adquirido uma profissão, conseguir as coisas médias da vida. Conseguir uma casa, conseguir um carro e uma vez por ano conseguir fazer uma viagem de férias com a família. Não que essas coisas sejam erradas em si, pelo contrário, essas coisas são boas, mas o ponto é que se nós vivermos apenas em função desses alvos, a nossa vida não será uma vida que vai fazer diferença ou que vai alcançar algo além de nós mesmos. E quando eu penso nisso, a gente precisa fazer uma volta na história e pensar como alguns personagens históricos lidaram com a questão da vida e lidaram com a questão de fazer a diferença. Se nós pensamos, por exemplo, em Platão, lá no ano 380 a.C., ele está escrevendo o famoso mito da caverna, e se você conhece o mito da caverna, você sabe que no centro dele parece que tem essa questão de como eu posso conhecer a verdade, né? Como a verdade me liberta, como a verdade me ajuda a discernir a vida. Você tem, alguns anos depois, no ano 30 depois de Cristo já, Pôncio Pilatos, o responsável por fazer o julgamento de Jesus, depois de ouvir Jesus, olha para ele e pergunta, mas o que é a verdade? E aí você tem nós, aqui em 2021. A gente está ainda com um senso, né, ou com uma dúvida a respeito do que é a verdade. O que é a verdade com relação à saúde, o que é a verdade nesse Brasil polarizado, o que é a verdade sobre sexualidade, o que é a verdade sobre família, o que é a verdade sobre a vida, né? Essas são perguntas que ainda permeiam o nosso pensamento, a gente ainda fica angustiado com elas. Mas eu penso que tem uma diferença grande entre aqueles que tentaram chegar ao conhecimento da verdade no passado para nós aqui hoje. A diferença está no fato de que, lá no passado, as pessoas queriam buscar a verdade, mas com a certeza de que haveria um momento e um lugar onde essa verdade, a verdadeira verdade, seria encontrada.
E nós hoje, talvez afetados por um dos sintomas desse tempo, né, que nós podemos chamar de pluralismo pós-moderno, nós deixamos de acreditar que exista um momento onde a gente vai encontrar a verdade, mas nós acreditamos que agora cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu ponto de vista, e assim a gente vai tendo alguns prejuízos. Quem fala isso para nós é um professor universitário norte-americano chamado William Lane Craig. Ele conta uma pesquisa que foi feita com os universitários da faculdade onde ele lecionava. E nessa pesquisa, ele constatou que a maioria dos estudantes universitários da época dele não sabiam responder perguntas básicas com relação a fatos históricos e a personagens históricos dos Estados Unidos. E aí, ele vai tentar explicar por que isso acontece. E a explicação dele é: quando nós acreditamos que não há uma verdade, mas que cada um tem a sua verdade, pelo menos duas coisas acontecem. A primeira delas é: se não existe uma verdade, eu não preciso buscar a verdade fora de mim, mas eu posso encontrá-la em mim mesmo. Então, eu não preciso estudar muito, eu posso ficar mais tranquilo, sabendo que o que eu acreditar, seja certo ou não, seja bom ou não, será a verdade. Esse é o primeiro ponto. Se não há uma verdade, eu não preciso buscar a verdade fora de mim, mas eu posso encontrá-la em mim mesmo, e para isso eu não preciso de muito esforço. Segunda consequência de achar que a verdade está em mim é que, assim, eu não preciso agir agora pensando nos grandes dilemas da humanidade. Eu não preciso me preocupar com paz, justiça, amor, com transformar o mundo, porque eu posso simplesmente viver para mim. Afinal de contas, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, é uma questão de perspectiva. Então, deixa eu cuidar de mim, e cada um cuida de si no final das contas. E aqui está, então, um modelo de vida que não gera transformação, mas que vive apenas de si para si mesmo. E é nesse ponto que a espiritualidade cristã nos ajuda a ter uma vida que não somente se limita ao nosso umbigo, mas uma vida que realmente gera transformação aonde nós formos, porque quando nós falamos da espiritualidade cristã, a espiritualidade cristã reconhece que a verdade, mais do que algo a ser buscado, é um quem, com quem nós devemos nos relacionar, porque para os cristãos, a verdade é Jesus Cristo, porque foi Ele mesmo que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E isso nos ajuda, sabe por quê? Porque quem entende que a verdade é Jesus Cristo, vai querer estudar muito, porque toda a verdade é verdade de Deus. A verdade, se você quer descobrir de fato o que é na essência justiça, paz, amor, você deve partir do entendimento do que Deus diz ser, do que Jesus mostrou que a verdade é, que a paz é, que o amor é, que a justiça é. Se você quer descobrir como agir de forma correta para além de você mesmo, o modelo também está em Jesus. Porque Jesus foi aquele que disse: eu não vim para poupar a minha vida, eu não vim para ficar num ambiente seguro e viver só para mim, mas eu vim foi para dar a minha vida para que muitos se beneficiem dessa minha entrega. Jesus estava nos ensinando que uma vida que transforma, uma vida que realmente vale a pena ser vivida e que vive além dos limites de nós mesmos e faz a diferença, é uma vida que compreende que o modelo é Ele. E todo o entendimento que nós precisamos deve de fato partir dele. Estude muito, descubra a verdade, mas entenda que a verdade para nós é uma pessoa, a verdade para nós é Jesus. Haja muito, mas haja por algo além de você mesmo, ou que traga benefício para além de você mesmo. Sim, busque bom emprego, boa posição, melhora de vida, busque isso, mas busque também uma vida que compartilha e uma vida que gera transformação onde você estiver. E aí sim, nós perceberemos o que de fato é viver. Que Deus nos abençoe, e eu gostaria de orar por nós. Senhor, nos ajude. Abençoe esse momento, Pai, todo o conteúdo que será apresentado aqui, que a gente entenda a verdade do Senhor nisso tudo e perceba a bondade, graça e misericórdia do Senhor. Ajuda a gente a viver uma vida que marca, e uma vida que marca vai para além de nós mesmos, mas é uma vida que entendeu quem o Senhor é e a partir disso entendeu também o que nós precisamos fazer. Que assim seja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, pastor. Muito bem, para abrir os trabalhos da nossa aula magna e para as boas-vindas a todos os nossos acadêmicos, com a palavra nesse momento o coordenador do curso de Direito, o professor Daniel Gonçalves Mendes da Costa. Pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, os alunos aqui presentes, os alunos que nos acompanham pelo canal do YouTube. É tradição no nosso curso de Direito recebê-los todos os semestres com a aula magna. Em razão das circunstâncias da pandemia, nos últimos semestres nós fizemos a aula magna de forma apenas online e hoje nós estamos aqui nesse esforço de retorno com esse evento aqui tão importante para o curso de Direito. Gostaria de dizer a vocês, como foi falado aqui no início, a turma dos ingressantes 2021-2 é a turma número 82 do curso de Direito. Então, os alunos do primeiro, 82, alunos do segundo, turma 81, vocês são muito bem-vindos e passam a fazer parte desse curso tão tradicional. É o primeiro curso de Direito do interior, o curso de Direito da Universidade Evangélica de Goiás, que já foi a saudosa Faculdade de Direito de Anápolis, a FADA, e passou a ser integrada, a fazer parte do Centro Universitário de Anápolis, hoje Universidade Evangélica de Goiás. Então, todos vocês, se Deus assim permitir, serão bacharéis em Direito da Universidade Evangélica de Goiás. É um curso de tradição, um curso que tem 53 anos de história, e como eu disse, vocês fazem parte dessa tradição agora. E é com muita satisfação que nós trouxemos aqui nosso, que foi professor no curso de Direito, o Dr. Sebastião, professor Sebastião, então nós somos professores sempre, pelo menos, ficamos felizes, né, de ouvi-los assim. Então, vocês terão essa oportunidade, né, de ter uma parte dessa aula aqui, de receber as boas-vindas aqui na instituição, nesse auditório aqui também tão saudoso, né, de momentos tão importantes para o nosso curso. E eu queria finalizar já a minha fala agradecendo a presença também dos nossos professores que vieram aqui, professor Bonomi, professor Juraci, professor José Rodrigues, professor Rivaldo, que esteve aqui antes, professor Valdir, e o professor Herbert, que fez toda essa organização do evento, e especialmente o professor Elmar, que está possibilitando, viabilizando a ocorrência dele hoje. Então, peço desculpas pelo atraso, né, pelas intercorrências, mas tenho certeza que vocês verão que valerá a pena pelo conhecimento que irão ter aqui. Então, aproveitem esse momento. Obrigado, coordenador. Coordenador, fique à vontade, tudo bem? A partir deste momento, estaremos recebendo à mesa apenas o mediador e também o nosso palestrante. Antes de passar para o mediador da noite, quero ler aqui um breve currículo do nosso palestrante, Dr. Sebastião José de Assis Neto, é juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, mestre em Direito pela Universidade Federal de Goiás, ex-procurador do Estado de Goiás, ex-promotor de Justiça em Goiás, autor de diversas obras, que nessa ocasião lançam o mais novo livro, Introdução ao Estudo do Direito. Nesse momento, concedemos então a palavra ao mediador da noite, o professor Herbert Emílio de Araújo Lopes. Boa noite. Cumprimento aqui a mesa do professor Daniel, coordenador do nosso curso, professor Sebastião, doutor Sebastião, que muito nos honra essa noite em ter aceitado o nosso convite de forma que nós ficamos tão gratos e tão felizes de recebê-lo nessa casa novamente, que o senhor também é dessa casa. Cumprimento também nessa noite a todos os nossos alunos, sejam muito bem-vindos. Como o professor Daniel falou, é uma aula inaugural, que recebe o nome de aula magna, e justamente para vocês que vieram em período de pandemia e não tiveram a oportunidade de serem acolhidos de forma física. É uma nova situação, é uma situação em que vivenciamos, que ninguém esperava, mas que o mundo teve que se reinventar. E nessa reinvenção nós soubemos e aprendemos a solucionar problemas, de uma forma ou de outra.
E solução do problema, até o professor Daniel falou, atrasamos aqui devido a um problema técnico, não estávamos acostumados, mas eu quero agradecer aqui ao professor Elmar, graças a ele, graças ao nosso amigo Mauro, que está transmitindo lá também, da equipe da EAD, e nós pudemos, então, fazer esse evento tanto a vocês que se dispuseram a vir aqui de forma presencial, quanto aos alunos que nos assistem através da transmissão simultânea aqui pelo YouTube. Então, agradeço a vocês que fizeram que esse evento ocorresse desse modo, e agradeço demais ao professor Sebastião, que hoje aqui lança o seu livro, acho que é a 4ª ou 5ª obra, doutor Sebastião, por aí, e até quero pegar no pé dele, porque todas as pessoas que nós convidamos aqui para dar uma aula magna, geralmente essa pessoa se destaca muito. Não que o senhor já não se destaque, mas se destaca mais. Eu lembro que em 2012 nós fizemos o convite aqui, à época não era ministro, Luiz Roberto Barroso, hoje é ministro do STF. Convidamos também, na época, o doutor André Mendonça, que hoje é ministro da AGU. Então, espero que daqui a uns dias o doutor Sebastião seja o ministro do STF, ou que ocupe aí um cargo tão bom que nós sabemos da sua capacidade. Muito obrigado, agradeço e passo a palavra ao senhor. Boa noite, meus caros. Eu quero primeiro esclarecer que eu pedi benção aqui para o professor Herbert para poder tirar a máscara, vai ficar um pouco mais à vontade para vocês poderem compreender melhor o que eu tenho para falar para vocês aqui hoje. Antes de mais nada, eu preciso agradecer ao professor Daniel, que gentilmente acolheu a sugestão do meu nome para falar aqui para todos vocês hoje, numa aula magna aqui do curso de Direito da Univangélica. De fato, tive agora a notícia de que estou, então, aqui num lugar onde já esteve o ministro Barroso, onde já esteve o futuro ministro Mendonça, já indicado pelo presidente da República, e espero não corresponder tão menos assim à altura dessa responsabilidade. Agradecer ao professor Herbert pela organização do evento, sempre muito acolhedor, muito atencioso, e eu tenho certeza que essa é a imagem que todos vocês têm também da figura dele, que sempre tratou a todos de forma muito lhana e cordeira. Quero cumprimentar a todos vocês, alunos, aqui essa plateia, aproveitando então, um de vocês que está na plateia ali, meu querido professor Zé Roberto Bonomi, que me dá a honra de permanecer aqui na presença, meu contemporâneo, aqui a época em que eu ainda dava aulas aqui, ministrava aulas aqui nesta faculdade de Processo Civil e de Direito Civil. E dizer para os senhores que eu tenho uma história aqui uma história com a Univangélica, a antiga FADA, Faculdade de Direito de Anápolis, inclusive uma história que remonta a uma época que eu nem me lembro bem. Esteve aqui como um dos professores fundadores, Dr. Roldão Carvalho, que era juiz em séries, e ali, meados da década de 1970, quando essa faculdade estava ainda no papel, então ele foi um dos que emprestou o seu nome e começou a dar as primeiras aulas aqui, e é o sujeito que venceu meu pai, e que hoje se encontra, salvo engano, acolhidinho ali no apartamento dele, mas, salvo engano, morando aqui em Anápolis, tem moradia em outros locais também, mas, dentre outras residências, ele mora aqui, é uma pessoa a quem eu agradeço muito. E foram alunos dele, bem como do professor Rivaldo, que estavam aqui há pouco, se formaram nessa faculdade, a minha mãe, meu irmão mais velho, sobrinhos que foram meus alunos, cunhado, primos, e toda uma sorte de pessoas que fizeram, ainda fazem parte da minha vida. O Eric, que está ali de fora, me ajudando hoje,
aqui na venda dessa obra aqui, que o professor Herbert apresentou para vocês. Então, aqui eu sempre me sinto em casa, é um lugar onde eu, de fato, me sinto muito à vontade para poder falar, para poder trazer algo que possa vir a acrescentar para todos. E dentro dessa, vamos dizer, missão que me foi passada aqui, o tema de hoje, como vocês puderam observar aí no prospecto, no flyer, no cartaz, no post, na divulgação, é responsabilidade civil. O tema é responsabilidade civil. Pois bem, falar de responsabilidade civil, a depender da ótica em que você olhe esse tema, pode significar praticamente toda a vida profissional de um determinado operador do direito, como, por exemplo, um advogado que vai militar muito ele nos juizados especiais cíveis, que lidam uma grande percentual de ações desta natureza, ou pode ser apenas o lado oposto de alguém que não é muito afeto ao direito civil, que seja um penalista e que vai opor responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Responsabilidade civil, para a gente começar, é um negócio simples de compreender do ponto de vista conceitual. Ou seja, conceituar a responsabilidade civil, nós podemos recorrer, inclusive, à matemática. Recorrer à matemática por quê? A responsabilidade civil é o resultado de uma conta muito simples. Alguém vai diminuir o patrimônio de uma outra pessoa, esse alguém, então, é o causador de um dano, que faz diminuir o patrimônio do outro, que nós chamamos de vítima, e a responsabilidade civil é justamente esta conta matemática que vai fazer com que aquele patrimônio que estava aqui, foi diminuído para cá, retorne àquele patamar anterior. Responsabilidade civil, então, um pensamento bem simples, bem simplista, é justamente isso. Ou seja, outorgar a alguma pessoa o direito de ter um dano que lhe foi causado, reparado por quem causou este prejuízo. Isso é responsabilidade civil. Pois bem, agora, muito embora isso nos pareça algo muito até intuitivo, causou dano, indenize, repare. Muito embora isso pareça muito intuitivo, nem sempre o pensamento jurídico das sociedades mais remotas, daquele povo mais antigo, era um raciocínio semelhante ao nosso. Um raciocínio do mundo ocidental moderno, ou pós-moderno, como disse o pastor na preleção, que nós temos hoje. Aquele direito romano antigo, inclusive anterior à vinda de Cristo, então, se separamos a história em antes e depois de Cristo, num direito romano antigo, aquilo que nós conhecemos como Roma, era uma cidade-estado que tinha, obviamente, a sua organização, que era básica e exclusivamente voltada para os seus próprios cidadãos. Havia, então, o que se chamava de direito comum ou direito civil, ius civile, que era aplicável única e exclusivamente ao cidadão romano reconhecido como tal. Não bastava viver em Roma para ser cidadão romano. Você poderia viver em Roma e ser um escravo. Você poderia viver em Roma e ser um estrangeiro que foi parar ali de alguma maneira. E a essas pessoas alijadas, excluídas da sociedade civil, é como se hoje no Brasil nós não aplicássemos, por exemplo, o Código Civil para determinadas pessoas. É disso que estamos falando. De tal maneira que foi necessário, então, construir outro estatuto jurídico para o estrangeiro, o direito das gentes, os gentios, ou ius gentium. Naquela época, o direito era muito vinculado, falar-se em direito, falar-se em entregar
a um cidadão, a uma figura, vamos dizer, a uma entidade externa às pessoas em conflito, a tarefa de solucionar um conflito. Imaginava-se, então, que o direito se encerrava nessa possibilidade de alguém externo a duas pessoas em conflito ter essa tarefa de dirimir, de resolver algum determinado conflito. Havia, então, um apego muito grande ao pensamento de que, para se poder falar em algum pensamento ou situação jurídica, é necessário que isso seja levado a uma figura pública, que em Roma era chamado de magistrado, e que ia dizer se você tinha direito ou não de que o seu conflito fosse resolvido. E aí é que ele ia te mandar para um pretor que ia resolver aquele conflito. Então era algo muito formal. E o espaço para se poder falar de coisas diferentes era muito pequeno. Conta-se que nessa época, era um período chamado de ações da lei, ou legis actionis, somente 5 possibilidades de conflito eram admitidas a serem resolvidas. Então imaginem vocês, né? Pensar isso nos dias de hoje, com a grande multiplicidade de possibilidades de conflito, de interesses entre as diversas pessoas, você viver num mundo onde apenas 5 espécies de conflitos poderiam ser resolvidas. É óbvio que o que saísse disso seria resolvido como? Né? O pessoal mais antigo aqui vai lembrar, né, da solução Massaranduba. Não sei se o professor Herbert vai lembrar do Massaranduba. Era um personagem que resolvia tudo na porrada. Era mais ou menos isso. O professor ali, Cipriano, lembrou do Massaranduba, e isso entrega muito da idade dele, tanto quanto da minha. Mas vejam, era necessário, então, abrir o horizonte para o fato de que o ser humano, quando vive em sociedade, pode arrumar confusão de várias maneiras e não apenas naquelas que eu, caprichosamente, enquanto Estado, estou disposto a acolher. Então, imaginem vocês o seguinte, numa época de um direito tão reduzido, tão pouco acolhido, ali no chamado direito romano, né, que é tão conhecido como o berço da civilização jurídica ocidental, ainda não se tinha muita ideia do que fosse isso, responsabilidade civil, isso que nós estamos falando aqui. Ali, pensava-se que se alguém, de alguma maneira, chegasse a causar um dano a uma outra pessoa, isso era equivalente a um delito qualquer. Ou seja, o fato de causar a morte de uma pessoa, tanto quanto o fato de estragar a pintura da casa dessa pessoa, seria equiparada a uma ação antijurídica que deveria receber uma resposta estatal da mesma natureza, que era uma resposta penal, E aí é conhecida a doutrina romana de delito, aquele crime causado com dolo, e o quase delito é aquele crime causado com culpa. E aí, de antemão, nós vamos saber aqui que o dolo é uma vontade deliberada de praticar um ato e causar o resultado. Você quer as duas coisas, você quer tanto praticar o ato como causar o resultado. É diferente, então, de um sujeito que, na direção de um automóvel, imprudentemente conduz esse automóvel em alta velocidade, perde o controle e vem a causar prejuízos no automóvel de outra pessoa. Se esse mesmo sujeito, na direção desse automóvel,
vai deliberadamente na direção do outro e faz com que o seu carro se choque com o outro, nós temos dolo. Ou seja, ele queria praticar o fato e queria o resultado. Agora, se esse cara, esse mesmo sujeito, na direção desse automóvel, dirigia com imprudência, ele queria praticar um fato, ou seja, dirigir imprudentemente, mas não queria aquele resultado. O resultado advém dessa imprudência. Então, aqui nós temos uma noção de dolo e uma noção de culpa, que lá naquele direito antigo só ia diferenciar se era delito ou quase delito. Tudo ia render uma resposta penal do Estado. Professor, então não existia direito civil naquela época? Existia. Mas um direito civil naquela época, e que, como eu disse para vocês, só era aplicado entre cidadãos romanos e que fossem acolhidos como seres jurídicos no mundo romano, só se aplicava se houvesse uma relação jurídica anterior entre eles. Que relação jurídica anterior era essa? Basicamente, um contrato. Então, fez-se um contrato entre Públio e Gaius, para a gente dizer que nomes romanos, né, bastante comuns. Públio e Gaius fizeram um contrato pelo qual Públio se compromete a prestar um serviço de semear grãos na terra de Gaius. Isso era um contrato, certo? Eventualmente, aquele que descumprisse a sua obrigação poderia ser levado a juízo para ser constrangido a cumprir a obrigação que não quis cumprir espontaneamente, apesar de ter contraído. Se comprometeu e não cumpriu, isso não é muito diferente do que nós pensamos e aplicamos hoje em dia, é? Vocês podem manifestar aí, fiquem à vontade. Não é muito diferente, né? O sujeito faz um contrato, não cumpre, eu vou a juízo, a não ser que eu queira optar pela rescisão desse contrato. Mas não quero, eu quero obrigar, eu tenho interesse na prestação. Então, eu vou obrigar o sujeito a semear os grãos que ele se comprometeu. Isso nunca escapou à observação do direito romano. O que escapava num primeiro momento era o seguinte: aquele sujeito que eventualmente descumpre uma obrigação contratual, eles começaram a observar o seguinte: poxa, então esse sujeito, além de poder ser obrigado em juízo a semear os grãos que ele se negou a semear espontaneamente, apesar de ter assinado o contrato, com essa sua atitude negativa, ou seja, de deixar de cumprir a obrigação, aquele sujeito que lhe pagou comprometeu-se com uma lavoura que não foi plantada, não foi semeada, e perdeu um negócio bastante lucrativo com um terceiro que adquiriria essa colheita. E ainda ficou com a imagem ruim perante terceiros e pode ter perdido um lucro muito interessante. Percebem aí o que está acontecendo? Vejam bem, aquele sujeito, além de descumprir uma obrigação previamente contratada, com esse descumprimento ele ainda causou um outro prejuízo, um algo a mais. Desde lá no direito romano e até hoje, a nossa lei vai trazer isso, tanto no artigo 389 como no 475 do nosso Código Civil, o direito ao credor de exigir o cumprimento da obrigação, mais as perdas e danos que esse descumprimento lhe tenha causado. Aí os romanos começaram a enxergar isso. Opa, espera aí. Então não é só garantir ao credor o direito de exigir o cumprimento da obrigação, não. Ele sofreu prejuízo com o descumprimento. Então temos aqui um prejuízo, o que vai acontecer? Lembra da conta matemática que eu falei para vocês? Olha, temos um patrimônio que foi reduzido, ou que poderia crescer, não é? Não é nem um dano emergente, é um lucro cessante, a gente ouve muito falar disso. Não é? Eu tenho direito à reparação
daquilo que eu perdi, bem como daquilo que eu razoavelmente deixei de ganhar. Então, eu vou garantir que o sujeito venha a receber a reparação daquele dano. O problema é que, apesar de Roma ser conhecido como uma civilização, não é? Ainda havia alguns aspectos de muita selvageria jurídica, mesmo naquela época. Se a gente fala muito em selvageria pública, jurídica, hoje parece que estamos vivendo dias turbulentos, não é? Naquela época era ainda pior. Vejam bem, esse devedor que deixava de cumprir uma obrigação, ou que eventualmente causasse prejuízo para o seu credor ainda, não é? E se ele não tivesse patrimônio, se ele não tivesse dinheiro, ou num jargão muito conhecido hoje, não tivesse nada dele para ser penhorado, não é para ficar mais fácil. E lá, no patrimônio do sujeito, que é o que vai responder pelas suas obrigações, ele não tem, então ele não vai cumprir a obrigação nem de forma espontânea, tampouco de maneira forçada. Não vai adiantar. O famoso ganhou, mas não levou. Porque se o devedor não tem patrimônio, professor, mas a nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 74, vai garantir que não existe prisão civil por dívida. Só que não era assim naquela época. E aí, para vocês perceberem, né, como que havia uma confusão entre responsabilidade civil e responsabilidade criminal. O devedor que não pagasse, além de poder responder com o encarceramento da sua pessoa física, perdia a sua liberdade, poderia ser feito de escravo pelo seu credor, para que através dessa servidão pessoal fosse debitando da sua dívida até que pudesse obter novamente a sua liberdade. Vocês perguntam aí, o professor Daniel pode estar se perguntando, professor, mas e se esse devedor tinha mais de um credor? Então, ele devia para A, para B e para C. Ele devia para Públio, para Gaius e para Ludmilus. A gente pegar um nome mais moderno. Como é que fazia? Não tem jeito dos três o escravizarem ao mesmo tempo. Vocês não chegassem a um acordo, e aí vem aquela questão do caráter pedagógico da aplicação da pena. Havia a possibilidade, inclusive, de dividir o corpo do devedor por quantos fossem os seus credores. Essa escravidão no mundo romano é interessante porque ela começou a ser combatida numa época e por uma determinada figura histórica que nos remete até a filmes hollywoodianos, né? Já é um filme um tanto antigo, mas muito famoso, um filme que conta da história dos gladiadores. Chama Gladiador, alguém já viu Gladiador? Levanta a mão aí. Filme famosíssimo. Os gladiadores eram escravos. Havia um desses gladiadores, chamava Espartacus, que liberou uma revolta dos escravos contra o que ali ainda não era um império romano, era uma república romana. Estava ali quase na bica para virar império, porque Júlio César já havia nascido. E essa revolta demorou muito para ser sufocada e ele deu o recado. O recado havia sido dado. Não é? Antes dele, já havia sido, então, promulgada uma lei romana, conhecida como Lex Petelia. Era uma lei que vinha justamente proibir que a escravidão pudesse resultar de dívidas. Evidentemente que Espartacus e outros escravos eram servos em virtude de outras fontes, de outra origem, eram estrangeiros que eram capturados em guerras contra a República Romana. Mas isso é outra história. Então, para a gente ficar aqui nessa primeira menção, essa lei
Disse, ó, não pode mais escravizar o sujeito por dívidas. Não queria dizer que não podia prender, mas já não podia mais escravizar. Já começa, então, a nos dar uma primeira possibilidade de fazer uma distinção. Responsabilidade penal, responsabilidade civil. Lembrando que responsabilidade civil não é pura e simplesmente o sujeito ser forçado a cumprir uma obrigação. Isso é contrato. Responsabilidade civil, então, é recompor o patrimônio do prejudicado, da vítima, do ofendido. Só que esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi dado algumas centenas de anos depois, com o fato dos romanos terem enxergado que o prejuízo não surgia só naquelas situações em que entre os sujeitos, autor do dano e vítima, existisse um contrato anterior. Poderia acontecer muito bem que entre dois sujeitos que jamais tivessem qualquer relação, ou que jamais tivessem sequer se encontrado na vida, um deles viesse a causar prejuízo para o outro, certo? Era causar prejuízo para o outro. Hoje em dia a gente vai entender isso de que forma? Hoje em dia a gente vê isso, muitas vezes, no acidente de trânsito. Está ali, vamos supor que você vai atravessar a rua ali na faixa de pedestre, tem uma preferência, vem o sujeito, não observa e te atropela. Eu nunca vi o sujeito na vida. Mas em virtude deste ato, o que está acontecendo aí? Gerou uma obrigação. Não tinha contrato anterior, você nem conhecia o cidadão. E os romanos começaram a observar isso. Poxa, parece ali que aquele sujeito conduzindo aquela biga, era o nome da carroça antigamente, né? Carro, então a gente nem sonha. Aquele sujeito naquela biga correu demais, perdeu o controle dos seus cavalos e atropelou um cidadão romano que passava pela via pública. Olha só, coisa linda, né? Aconteceu ali, então, a diminuição do patrimônio. Nós temos que dar uma resposta para isso. E essa resposta ia ser exatamente a mesma daquela da situação do devedor que deixou de cumprir a obrigação e, com isso, gerou prejuízo. Ou seja, responsabilidade civil. Por aí nós já podemos ver, então, moçada, que a responsabilidade civil, nós temos duas regrinhas importantes sobre ela. Deixando de falar um pouco sobre história e falando agora um pouco sobre o próprio instituto da responsabilidade civil. Nós podemos ver por aí, então, que nós podemos classificar a responsabilidade civil em duas modalidades: a responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual. Responsabilidade contratual é a responsabilidade civil do devedor que, num contrato, ao deixar de cumprir a obrigação, causa prejuízo para o credor. E a responsabilidade extracontratual, ou aquiliana, porque lá no direito romano foi reconhecida numa lei chamada Lex Aquilia. Então, quando vocês verem a responsabilidade aquiliana, o que é isso? É responsabilidade extracontratual. É aquela em que, sem existir contrato anterior entre dois sujeitos, um causa prejuízo ao outro e, por isso, vai ser obrigado a reparar o dano. Já na época ali, já no primeiro milênio, né, nos primeiros séculos depois de Cristo, aqueles famosos jurisconsultos romanos, um deles chamava Ulpiano, ele cunhou uma expressão conhecidíssima. Ele dizia o seguinte: honeste vivere, neminem ladere, sum cuic tribere, ou seja, viva honestamente, não prejudique ninguém e dê a cada um que é seu. Essa segunda expressão que está no meio aí, neminem ladere, não prejudique ninguém, passou a ser uma regra de direito que atravessou milhares de anos e está até hoje conosco. O que faz, então, com que
nós possamos enxergar uma outra regra da responsabilidade civil, que é o que, além de viver honestamente, porque viver desonestamente vai nos fazer incidir em norma penal e poder responder perante o Estado, submetendo-se a uma punição. Não prejudicar a ninguém significa que, se eu prejudicar, eu vou ser obrigado a reparar o dano. Ou seja, as responsabilidades são independentes. Responsabilidade civil é independente da responsabilidade criminal. Pode ser que num mesmo ato, com uma conduta só, você incida nas duas. E aí essa independência, chamado princípio da independência das instâncias, é algo muito importante. Por quê? Então suponham vocês que com uma conduta só você incida nas duas. Quer ver? Essa situação que eu disse para vocês, o sujeito conduzindo o seu veículo, não observa a sinalização e atropela o pedestre que atravessava na faixa. O pedestre morre. Puf! Crime. Está lá na Lei 9.307, 98, conhecido como Código de Trânsito Brasileiro. Está quase para ser revogado, né? Ou já foi? Ainda não foi, mas há um projeto aí tramitando. Mas o crime está lá. Já teve só no Código Penal, depois veio a ser específico para o homicídio culposo na direção de veículo automotor. É um crime. Ele vai responder. Agora imaginem vocês também que esse pedestre era responsável pela manutenção familiar de pessoas que dele dependiam. Certo? Aí lá no 948 do Código Civil vai dizer, ó, nos casos de homicídio, a reparação vai consistir em pagar pelo eventual tratamento médico e pelo funeral, as despesas de funeral a quem o morto, que foram pagas pelos familiares do morto, e a prestação de alimentos a quem esse morto os devia, certo? Os filhos menores ou que dependiam dele. Então, o que nós tivemos aqui? Ele vai responder perante o Estado pelo crime de homicídio culposo e vai responder também perante quem representar a família do morto numa ação de reparação civil. E as duas são independentes. Como assim independentes, professor? Que nós sabemos que o processo penal e o processo civil são regidos por princípios distintos, por princípios diferentes. Tem professor de processo penal aí na plateia? Hoje não, né? E professor de processo penal, como é que é seu nome, meu caro? José Rodrigues. Então, o José Rodrigues vai dizer para mim que no processo penal, o juiz tem direito, e aqui eu vou dizer que é um direito, embora juiz em tese não tenha direito, mas é só uma figura de linguagem que eu estou dizendo, tá? Ele tem uma prerrogativa de declarar, como faziam os magistrados romanos em qualquer hipótese, mas no nosso direito hoje isso só é possível no processo penal, uma figura conhecida como non liquid, não liquido, não resolvo. O que é o non liquid no processo penal? É o juiz falou, estou em dúvida. E se eu estou em dúvida, indúbio, pro réu. É óbvio que essa sentença absolutória do réu por insuficiência de provas vai ter o mesmo efeito de qualquer outra sentença absolutória. Mas é uma prerrogativa do juiz. Muitas vezes o juiz pode ter certeza que o réu cometeu o crime, mas ele não pode trazer a sua certeza para os autos por fatores externos ao que se encontra no processo, porque isso é uma garantia. Isso é uma garantia que todo mundo tem. É aquele negócio, hoje não dói no meu calo, mas amanhã pode doer. Pode ser que eu venha a ser processado, alguém da minha família, e essa garantia vai ser muito importante. Indúbio pro réu. No processo civil, o juiz não tem essa prerrogativa. Ele tem que resolver. E a solução que ele der vai criar coisa julgada material, de acordo com a avaliação que ele fizer da prova dos autos. E aí, então, pessoal, essa dicotomia probatória
nos leva à conclusão óbvia de que a responsabilidade criminal é diferente da responsabilidade civil. O juiz aqui no processo civil pode se contentar com uma prova que para o juiz do processo penal não é suficiente para condenar. Há aquele antigo ditado, olha, antes absolver 1000 culpados do que condenar um inocente que seja. Até porque isso é uma frase que remonta a uma época em que os condenados sofriam muito mais do que hoje, né? Geralmente não tinha no direito antigo muita aliás, não tinha, né? Depois de Beccaria para cá que isso começou, Montesquieu, depois Beccaria, a individualização da pena. O criminoso responder de acordo com a gravidade do fato, certo? Antes não, o sujeito matava, morria. Roubava, morria. Furtava, morria. Estragava a porta do vizinho, morria. Então, olha só, o artigo 935 do nosso Código Civil atual, ele vai dizer que a responsabilidade civil é independente da criminal. Mas existem exceções a essa regra. Tem que existir, você sabe por quê? Porque pode acontecer que o juiz, lá no processo penal, por exemplo, já tenha dito o seguinte, olha, aqui eu não tenho dúvida nenhuma. Existiu o crime e o acusado é o seu autor. Ou, não existiu o crime, esse fato nunca aconteceu. Então não tem quem ser o seu autor. Ou, existiu o crime e eu tenho certeza que o réu não é o seu autor, o autor é outro. E aí absolve. Então, lá no 935 vai dizer, não se decide mais no processo civil questões relativas à existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, se isso já tivesse sido decidido no crime. Não está no Código Civil, mas está lá no Código de Processo Penal, por exemplo, que se o juiz reconhecer no processo penal que o réu agiu sob excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, isso foi reconhecido lá e vai fazer coisa julgada aqui no cível. Agora, também está no Código de Processo Penal, por exemplo, que a decisão que arquiva o inquérito policial por falta de prova suficiente não produz coisa julgada nenhuma no cível. A decisão de absolvição por falta de provas no crime não produz resultados no cível. A decisão que diz que o fato é atípico. O juiz fala, olha, o fato aconteceu, mas ele não é crime. Parece crime, mas não é. Isso não tem nada a ver com a responsabilidade civil. Não vai produzir qualquer efeito na responsabilidade civil. Então, vejam, já aprendemos aqui duas coisas, né? Responsabilidade civil pode ser contratual ou extracontratual, e o princípio da independência das instâncias, né? A responsabilidade civil é independente da criminal. E aí vimos aqui algumas regrinhas. Mas vamos avançar mais um pouco. Porque nós vimos até agora, nessa breve evolução histórica que eu venho dizendo para vocês, as situações em que alguém, por uma ação deliberada, né, que quer causar um resultado, portanto, dolo, ou por uma ação em que não se quer causar um resultado, mas ele advém de imprudência, ou negligência, ou imperícia, portanto, culpa, causar dano a outra pessoa, fica obrigado a reparar esse dano. E aí, moçada, esse preceito de que o dolo ou a culpa são elementos imprescindíveis para a configuração da responsabilidade civil, foi algo que perdurou por séculos e séculos, passou pelo Renascimento, passou pela Idade Moderna, a Revolução Francesa, até que veio ali, século XIX, uma outra revolução, conhecida como Revolução Industrial, que deu uma reviravolta, até mesmo no modus vivendi da humanidade. Certa vez eu estava dando aula numa pós-graduação, era direito ambiental,
Aí, de vez em quando, eu tinha essas maluquices, né? O pessoal, professor, você dá aula de direito ambiental? Não dava, não, mas vamos lá, vou dar aula de direito ambiental para essa turma aqui. E eu falei para o pessoal o seguinte, quando a gente fala de direito ambiental hoje, e não falava há 30, 40 anos atrás, porque a velocidade com que as coisas mudam hoje é muito maior do que de 30, 40 anos atrás, que, por sua vez, era muito maior do que de 100 anos antes. Aí eu dei um exemplo para eles, isso já deve ter aí uns 10 anos. Eu disse, olha, quem hoje em dia de vocês que estaciona o seu veículo e tem que desligar o som do carro? Aí eu faço a mesma pergunta para vocês. Quem anda de carro e a hora que para o carro, tem que desligar o som? Tem que desligar o som? Você veio ouvindo o sonzinho ali? Não ouçam sertanejo, tá? Uma dica que eu dou para vocês. Se ouvirem, não me contem. E aí você desligou o carro, o que acontece com o som? Desligou junto, né? Tirou a chave, desligou, acabou. Tecnologia. Antigamente, como é que era? Aqui eu vou ter que recorrer ali ao professor Cipriano, porque eu me identifico com ele. Né? Depois ele vai pedir dano moral contra mim. O professor Cipriano deve se lembrar daquela época que a gente parava o carro, desligava o som, desligava o farol, olhava para ver se não tinha nenhum bicho dentro do carro. De repente poderia ter entrado, porque não tinha ar-condicionado, o vidro ficava aberto. A gente, de repente, pegava uma gaveta de arrancar, puxava um som do tamanho desse livro aqui, colocava em cima do bar, da mesa do bar. Era chique, aquilo era o máximo, era o Roadstar. Meninada aí não sabe nem o que é isso. Então, no século XIX, Revolução Industrial, tudo mudou muito rápido. Vejam ali, meados do século XIX já começam a surgir fotografia. Primeira máquina fotográfica era mais ou menos o tamanho dessa mesa aqui. E o engraçado é que, certo dia, o sujeito colocou numa rede social qualquer a fotografia da primeira máquina fotográfica. Ele coloca assim o Seu Madruga, com aquela cara conhecida do Seu Madruga, né? Perguntando se é a primeira máquina fotográfica, como é que tiraram a foto dela? Entendeu? A gente tem que pensar rápido nessa hora. Tiraram a foto da primeira máquina com a segunda máquina. Lógico. Isso não impede com que a primeira máquina fosse mostrada. Agora não, a gente carrega aquilo que era do tamanho dessa mesa aqui, carrega aquilo que 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás, ocupava uma mesa, mais um terço dessa, que era uma CPU, um monitor enorme, difícil de carregar, um computador está aqui também. Por ele, eu faço uma videoconferência, olha ali o tamanhozinho do equipamento, fazendo a videoconferência, nos ajudando aqui, auxiliando no dia de hoje. Então, vejam, são coisas que eu, por exemplo, vivi e muitos de vocês aqui já não viveram. Então, começa a surgir, por exemplo, estrada de ferro. Olha que coisa perigosa para aquela época, estrada de ferro. Aí depois vem lá os irmãos Wright, um tal de Santos Dumont, alavanco aí a criação de uma máquina voadora, as aeronaves, aí surge a aviação militar, a aviação civil. Tudo começa a ficar muito perigoso. E tudo começa a ficar muito difuso. Tudo começa a ficar muito espalhado pela sociedade. Até um ponto em que você pega um avião, se o avião cair, você não, né? Alguém da sua família, né? Para a gente ficar aqui mais tranquilos. Distante, ou pelo menos a sogra. Pega esse avião, o avião cai. E aí, aquela empresa vai responder por aquelas consequências que eu falei para vocês lá, do 948, Código Civil, né? Pagar pelo funeral, pagar pelos alimentos a quem o sujeito devia. Como é que eu vou fazer para provar a culpa daquele piloto? Fala, não teve culpa do piloto, a caixa preta não mostra nada. Então, como é que eu vou provar a culpa do funcionário que deu uma manutenção descuidada no avião? Como é que eu vou provar essas coisas? Começam a ficar muito difíceis. E a responsabilidade civil começa a viver uma crise, então, no final do século XIX, no início do século XX, pela qual
essa demonstração de um ato deliberado ou de um ato em que não se quer produzir resultado, mas ele vem de imprudência, negligência, começa a ficar muito difícil de se demonstrar e a culpa passa a ser, então, um entrave, um bloqueio para chegar-se à obrigação de reparar um dano. E aí surge, então, o pensamento de que sempre que eu tiver uma atividade normalmente desenvolvida por um sujeito que é de risco, aquele sujeito que exerce rotineiramente aquela atividade de risco, se ele causar um dano que decorre do risco que ele criou, essa é a regra, o risco só é integral em situações excepcionalíssimas, se o dano decorre do risco que ele criou, eu, vítima, ou parente da vítima, tenha sofrido um dano reflexo, né, como se diz, não preciso provar a culpa dele. E aí, então, vem uma outra classificação da responsabilidade civil. Responsabilidade civil subjetiva, é aquela que depende de culpa ou dolo, certo? Subjetiva. Por quê? Porque culpa e dolo são elementos da vontade. A vontade vem de dentro do sujeito, subjetiva. Ou responsabilidade objetiva, que não depende de culpa e dolo. Depende de risco. Depende de risco. Só que não para por aí, né? A gente já pode chegar no século XX e a nossa época, em que, como eu disse para vocês, né, há 10 anos atrás, era esse pensamento do som do veículo que eu não preciso mais desligar. Desligou o carro, o som está desligado. Hoje é muito pior. Hoje, às vezes, eu me preocupo se eu deixei minha rede social aberta no computador, entrei, de repente, num computador, ou deixei o meu celular com alguém que sabe a senha. Olha que perigo. Pega o nome do professor aqui. Perigo, professor Elmar, deixar o celular, a rede social aberta, cair nas mãos erradas. E informações ou dados, vejam bem, dados pessoais, sensíveis ou não sensíveis. O que eu estou dizendo para vocês, então? A questão do direito à imagem, o direito da personalidade que, violado, uma vez molestado por outrem, vai gerar dano, tanto patrimonial como não patrimonial, que esse é um outro problema que surge com o mundo moderno, reconhecer que nem sempre esse patrimônio é um patrimônio físico. Lembra lá da continha que eu falei lá no começo? Lembra? A continha lá, ó, diminuiu o patrimônio do sujeito, responsabilidade civil significa retornar o patrimônio ao que era antes. Nem sempre é o patrimônio físico ou material. Nós temos um patrimônio que é não material, aquele que decorre dos chamados direitos da minha personalidade. Ou seja, é um dano extrapatrimonial. E o primeiro mais conhecido deles é o dano moral. E aí a violação do meu direito de imagem pode fazer surgir o dano patrimonial como moral. Aí imaginem vocês que você viu ali tá ali com o seu celular, tranquilo, né? Intervalo do jogo. Hoje em dia, intervalo do jogo geralmente é no próprio jogo, porque não acontece nada, né? O último, inclusive, o pessoal da... De quem? É a Anvisa? Quem é o nome da Anvisa? Entrou lá no campo e não teve jogo. Então, hoje em dia, o futebol é tão ruim que o intervalo do jogo é o próprio jogo. E aí ninguém mais assiste o jogo, você fica ouvindo lá com a televisão e mexendo no celular, porque não presta mesmo aquilo que os caras estão fazendo. Aí você está ali no celular e vê ali uma oferta imperdível. Aquele outro celular que você está procurando faz tempo, aquele iPhone 27,3, que você está há meses querendo comprar, mas a grana não dá, de repente apareceu uma oferta ali imperdível, uns 50% de desconto em 37 vezes e meia no cartão. Você vai lá e entra, põe o seu cartão e descobre que a administradora do seu cartão bloqueou indevidamente o seu crédito. Primeiro, seu nome ficou ali na berlinda, né? Sua imagem ruim ali perante
ainda que aquela empresa seja impessoal, é uma situação que lhe causa constrangimento. E aí você perdeu a oportunidade de comprar com desconto, depois se você for adquirir novamente, vai comprar muito mais caro. Então, começou a se enxergar, isso vem em 2014, a lei do Marco Civil da Internet. Veio estabelecer aí alguns parâmetros, melhorou algumas coisas, princípio da neutralidade de rede, que é aquela situação de que os administradores ou provedores de tráfego de dados pela internet não podem interferir nesse tráfego. E aí há uma discussão tremenda sobre isso. Por exemplo, você tem possibilidade de ver ali no tráfego das informações que um crime está sendo cometido. Né? Mas uma vez que você... É aquela história, né, de juízes aí, a gente sempre ouve falar, agora diminui um pouco, juízes dando decisões suspendendo o WhatsApp. Pensa que loucura, né? O cara dá uma canetada ali, suspende o WhatsApp, você está no meio de uma conversa e de repente, buf! Uma conversa importante, fechando um negócio. Ou no meio da pandemia aí, pedindo a noiva em casamento. Imagina, a noiva está lá na África subsaariana, numa missão, e você quer mostrar o anel, chamada de vídeo pelo WhatsApp, e o juizão, porque ficou infeliz, porque não passaram lá, o WhatsApp não deu uma informação sigilosa que ele mandou dar, buf! Suspendeu o WhatsApp. E aí, por conta de um criminoso, todo mundo vai responder. Princípio da neutralidade de rede. Não pode isso. Mas teve coisas que para mim foram ruins, né? É lógico que para os provedores de internet, para as redes sociais, foi ótimo. Mas sob o ponto de vista de quem às vezes é ofendido, é ruim. Por exemplo, havia um entendimento consolidado, já lá do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que quando você, por exemplo, era ofendido numa rede social, está lá no Facebook, o cara te chama de santa e rapadura, para a gente não falar, porque hoje em dia qualquer coisa pode ofender qualquer um também. Vamos falar santa e rapadura, que fica de bom tamanho. Santa e rapadura, para usar uma figura de linguagem, você vai lá, identifica quem é o autor da postagem ou da mensagem, mandava para o provedor ou para a rede social, dizia, olha, isso é ofensivo, na verdade, como é que é o nome dessa ferramenta, né? De denúncia, né? De denunciar. Por que tinha que ser assim? Porque o pessoal começou a variar também, o pessoal começou a delirar. Tipo assim, aparecia uma reportagem falsa sobre a minha pessoa mediante uma busca no Google, aí o Google era condenado, indenização por dano moral, olha que loucura. Vai condenar o Google? Eu tenho que pressupor que ele é responsável pela rigidez de tudo que passa por ali? Olha, pessoal, sinto dizer, mas se o Google tiver que contratar gente para fiscalizar tudo que entra e sai dali, vai quebrar, vai inviabilizar a atividade que, assim livre, é muito mais benéfica para a comunidade internacional do que do ponto de vista de você sempre responsabilizá-lo em qualquer situação. Então, olha só, o que foi dito? A senhora diz, ó, você toma a iniciativa, vai lá e fala, olha, isso aqui é ofensivo, tira aí para mim, por favor. Ele tem as condições de tirar, porque você fez chegar até ele. E uma vez chegando até lá, ele toma a medida necessária. E, provado que você utilizou a ferramenta de denúncia, notificou o provedor ou rede social e não foi tirado, aí sim você tem direito a ser indenizado. A lei do Marco Civil fez o quê? Judicializou tudo. Disse que os provedores de redes sociais, aí vão colocar, na verdade não falava em redes sociais, mas subentende-se aí, no mesmo raciocínio, provedores de redes sociais só poderiam ser responsabilizados civilmente, ou seja, poderiam ser obrigados a reparar esse dano moral, se depois de uma decisão judicial mandando tirar, não tirou.
Esse é um problema grave, né? Um problema, às vezes, até de difícil solução. Mas eu acredito que cada caso poderia ser demonstrado de forma eficaz em juízo. O problema é que nós não podemos facilitar também, uma vez que vai a juízo, facilitar demais a vida de todo mundo, ou seja, porque muitas vezes pode vir o Facebook e falar, não, ele denunciou e eu não tirei, porque apesar dele ter denunciado, não era mentira. Beleza, então prova que era verdade. Por isso que você não tirou. Mas tudo bem, né? Um retrocesso na responsabilidade civil de provedores de redes sociais. E agora, matéria fresquinha, não é? 6 de setembro de 2021, o presidente da República editou a medida provisória 1068, de 6 de setembro de 2021, introduzindo na lei do Marco Civil da Internet a regulamentação das redes sociais. Nós estamos, ou estávamos, ou ainda estaremos, se essa medida provisória não for convertida em lei, ainda que com modificações e emendas, né, que podem se mostrar necessárias, sempre trabalhando num ambiente muito obscuro. Veja bem, se redes sociais são empresas privadas, elas devem ter, né, têm que ter a liberdade de agir conforme suas próprias regras, claro, porque uma vez que você adere a uma rede social, a gente não lê. Alguém aí já leu aqueles termos e condições quando você vai cadastrar aí em algum desses sites? Olha aqui, todos esses profissionais e estudantes do direito não leram, nem eu. Mas ali está dizendo que você concorda com as regras da comunidade a respeito da moderação de conteúdos, principalmente, né, principalmente nesse particular. E a moderação de conteúdos por uma empresa de caráter privado, uma pessoa jurídica de direito privado, vai seguir as suas próprias regras e pode redundar em exclusões de conteúdos e, em muitas situações, em suspensão e exclusão de contas. Você tem lá o seu cadastro, a sua conta, e aí você reiteradamente descumpre as regras da comunidade. Além de ter os seus conteúdos excluídos, você tem a sua conta excluída. Não precisamos dizer, né, exemplos aí de figuras internacionais públicas e notórias que sofreram com isso. Só que tem um outro lado dessa moeda. E é por isso que eu já disse para vocês. Por que aqui provedores e redes sociais não respondem pela fiscalização dos conteúdos? Porque os conteúdos não são milhares, eles são milhões de conteúdos, bilhões de conteúdos. Se eu exigir que o Google, Facebook, Twitter, Instagram, qualquer dessas mídias, tenha que fiscalizar previamente, para só depois admitir um conteúdo, o que vai acontecer? Eu vou inviabilizar a atividade, as pessoas vão deixar de utilizar, e eu posso estar prestando um desserviço, ou para muita gente, às vezes, até um serviço para a sociedade, né? Dependendo se você gosta ou não gosta de rede social. Mas o fato é o seguinte, pessoal, isso já se integrou ao nosso modus vivendi, principalmente para quem já está lá, de tal maneira que é muito difícil você se desamarrar dessas ferramentas. Por uma série de motivos que não temos nem tempo mais para discutir aqui. Mas o fato é que esse outro lado da moeda que eu quero dizer para vocês é o seguinte: bom, eu não tenho obrigação de fiscalizar conteúdo. Só vou responder civilmente se eu fosse notificado, deixasse de cumprir o que me era devido, ou agora descumprindo decisão judicial que assim o determine. Mas se eu sou desobrigado a fiscalizar conteúdos, uma vez que eu começo a fazê-lo, e inclusive em desacordo com as próprias regras que eu de antemão determinei, certo? Eu tenho que observar que eu, rede social principalmente, funciono como uma espécie de arena pública,
Lá na Grécia Antiga, então, tinha a Acrópole, né? A Ágora, onde eram feitas as reuniões do povo em assembleia. Era assim que funcionava a democracia direta grega, não era por representação, era o povo em praça pública resolvendo os problemas, alijados aqueles que não eram considerados cidadãos aos olhos das cidades-estado gregas. Mas vejam só, ali é uma arena pública. Eu não sou obrigado a fiscalizar conteúdo. A partir do momento em que eu começo a excluir conteúdo e excluir usuários, pura e simplesmente por razões ideológicas, por discordar de opiniões, eu começo a chamar para mim o quê? Exatamente essa responsabilidade civil que o sistema me tornou imune. O sistema me tornou imune a ela porque a minha atividade é tão importante que ela não pode ser inviabilizada por esse dever. Mas se eu começo a cumprir esse dever, e começo a cumprir esse dever de uma forma parcial, e aqui quando eu falo ideológica, é qualquer espécie de ideologia que vocês possam imaginar, tá? Seja ideologia direita, ideologia esquerda. De qualquer maneira, eu começo a fazer essa fiscalização e começo por um exercício de algo que eu acho que é potestativo, que eu posso fazer do jeito que eu quiser, eu começo a chamar de volta para mim a responsabilidade civil que o sistema me tirou. E aí, a medida provisória 1068, então, que eu noticiava para vocês, traz pelo menos, duas novidades que são boas. Eu entendo que são boas. Tem gente que vai entender que tudo aqui é ruim por causa de onde ela veio, né? Medida provisória, baixada pelo presidente da República, depois o Congresso transforma em lei ou não. Aí tem gente que vai dizer, olha, saiu lá daquele sujeito, o pessoal costumava chamar na campanha de coiso, né? Saiu do coiso, não presta. Tem pelo menos duas coisas aqui que são boas. Primeira, conteúdos só podem ser por moderação excluídos se houver justa causa e os fatos que caracterizam justa causa estão definidos na próprio ato normativo, a MP que pode virar lei ou não. Ou seja, conteúdos de nudez, pedofilia, né, de exposição indevida de pessoas sem autorização, e por aí vai. Porque agora é o Estado que está dizendo através da norma. Eu fico mais tranquilo. Eu, rede social, fico mais tranquilo porque eu vou estar cumprindo a norma prévia e abstrata que foi regulamentada pelo Estado. E uma segunda que eu acho importantíssima, né? O direito a todos os usuários, e é aqui que a gente vê que não estava acontecendo muito, garantir a todos os usuários o contraditório, a ampla defesa e recurso nas próprias instâncias internas das redes sociais para que seus conteúdos sejam definitivamente excluídos e suas contas definitivamente canceladas. Porque a gente não pode, nós não podemos trabalhar com dois pesos e duas medidas e dizer para aquele que eu acho bonitinho, que foi feio, excluí-lo sem ter garantido o direito de defesa e achar bonito quando isso é feito para aquele que eu acho que não cheira bem. Como eu disse para vocês, né, anteriormente. E aí, vou utilizar agora um ditado popular, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não é assim? É? Então, é assim que as coisas devem ser. Então, pessoal, responsabilidade civil é um negócio que dá para falar aqui por horas e horas, porque, na verdade, é todo um ramo ali do direito das obrigações ao lado das obrigações em geral, dos contratos. Tem uma responsabilidade civil, temos cursos específicos sobre isso. O professor Herbert perguntava, né, quantos dias? 4, 5. Né? Eu tenho um livro, para quem tiver interesse, pela editora Juruá. Além desse livro aqui, de um manual de direito civil, a editora Juruá tem um manual de responsabilidade civil. Professor Sebastião de Assis Neto. Quem tiver, então, curiosidade, também pode ir atrás dessa obra.
Eu não estou fazendo lançamento, porque ela já é um tanto quanto é de 2018, já tem um tempo que está aí no mercado, certo? Mas, como assim, uma fala a respeito de aspectos gerais da responsabilidade civil, penso eu que esses são os principais pontos que pelo menos me veio aqui para trazer para vocês. Fico aqui à disposição, né, para eventuais questionamentos, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida a fazer. E, mais uma vez, agradeço penhoradamente aqui a todos que me acolheram e vou pedir licença para passar a palavra de volta para o professor Herbert e termino por aqui, viu, pessoal? Muito obrigado. Pessoal, eu até tinha falado com o Elmar que a gente não faríamos perguntas, mas até um aluno me enviou uma pergunta aqui, doutor Sebastião, e eu achei extremamente interessante a pergunta desse aluno. O senhor falava de um caso que ocorreu em Roma, obviamente fictício. O cidadão tinha uma biga e com o cavalo dele atropelou um outro, certo? E ele contextualizou aqui nessa situação hoje, uma situação bem corriqueira, de um cidadão que é motorista de Uber e que o veículo não é de propriedade dele, mas de uma locadora. Então envolvem aqui no mínimo 3 pessoas, o motorista, o proprietário do veículo, que é uma locadora, e aqui agora uma empresa que presta um serviço numa era liberal, que não é chefe dele. Como ficaria essa situação hoje da responsabilização civil pelo Estado? Excelente pergunta. Pelo contexto normativo que nós temos hoje, eu particularmente entendo que essa situação se resolve ali no artigo 932, inciso 3º do Código Civil. O que ele diz, em suma? Vai dizer que também são responsáveis pela reparação, né, os patrões, amos e comitentes, pelos seus empregados, prepostos e serviçais. Ok? É mais ou menos o termo. Essas expressões utilizadas aí no ato normativo, né, nesse dispositivo legal, elas têm sido interpretadas de uma forma elástica. De tal maneira, por quê? Porque na responsabilidade civil, foi algo que até passou em branco aqui, para falar durante a palestra, pelo artigo 944, nós temos um princípio chamado princípio da reparação integral. O que significa isso? Reparar o máximo possível de danos que aconteçam numa sociedade jurídica, numa comunidade jurídica. Então, eu não posso interpretar restritivamente os dispositivos da responsabilidade civil, certo? Porque essa interpretação restritiva pode esbarrar no descumprimento do princípio da reparação integral. Pois bem, quando se diz ali, então, os comitentes respondem pelos prepostos, geralmente nós pegamos a palavra comitente, a interpretação restritiva de comitente, vai reduzir essa expressão ao contrato de comissão. O que é o contrato de comissão? É aquele sujeito que é representante comercial. O representante comercial de um determinado fabricante, determinado produto, leva lá o seu produto e vende para terceiro, faz a venda em seu próprio nome, vai repartir lá aquele lucro de acordo com o que ficar convencionado e vai tocando daí para frente. Se ele causar dano a outrem, o comitente, não só o comissário, responde. E preposto vai nos passar uma ideia restritiva de pessoa que é nomeada por uma pessoa jurídica, por uma empresa, geralmente, para responder por ela em algum ato jurídico. Agora, interpretando de acordo com o princípio da reparação integral, a doutrina cunhou antigamente uma espécie de culpa, hoje uma espécie de responsabilidade, mas era chamada de culpa in eligendo, no latim. Ou seja, uma responsabilidade por ter eleito mal. O que é responsabilidade por eleger mal? Não é eleição de dar mandato público político para ninguém, não. Tá? Isso nós, brasileiros, somos responsáveis há praticamente 200 anos. Mas olha só, a responsabilidade ineligente por eleger mal significa você escolher mal alguém para praticar um determinado fato, que pode ou não te trazer algum proveito. Esse é um ponto. Quando te traz proveito,
a sua responsabilidade, então, fica muito mais evidente. Então, você pensa, por exemplo, no Uber. Não é chefe do motorista, não se aplicam a ele as normas trabalhistas, e eu acho que está certíssimo, até sob um ponto de vista liberal, não de precarizar as relações de trabalho, muito longe disso. Não é? Na verdade, eu estou abrindo oportunidades de praticar atividade remunerada para várias pessoas que não as tinham. Por que eu digo isso? Geralmente, nas relações de trabalho, empregos formais, se exigem certidões negativas, o pessoal não exige, não. Às vezes o Uber até exige, mas em alguns casos não. E aí a gente sempre ouve falar aí de um POP, de um 99, que o sujeito pegou um motorista que estava usando uma tornozeleira. É ou não é? Ou seja, ninguém jamais ouviu uma história desse tipo, não é? Então, vejam bem, a sociedade nos levou a isso. E isso é uma prerrogativa muito boa para quem explora esse tipo de atividade, para essa empresa, para o Uber. Não é? E que tem que assumir o ônus disso. Todo bônus tem que vir com um ônus. Pela responsabilidade ineligente, ele responde. Agora, e a locadora do veículo? Porque o carro não é do cara, não é do motorista, é de uma locadora. Aí já é, pelo mesmo raciocínio, responsabilidade ineligendo, matéria antiga. O Supremo Tribunal Federal, há muito tempo, tem dito que o Supremo Tribunal Federal dizia isso antes de 88, porque antes de 88 era o STF também que resolvia tudo relativo à legislação infraconstitucional. Tá? Então, o Supremo consolidou a ideia de que locadora de veículo responde pelos danos causados pelo locatário do automóvel. E só mais uma, que foi bem interessante aqui também, no aspecto que eu trato muito hoje sobre essa situação do direito digital, né? E ocorreu recentemente muitas situações do golpe do Pix, e até o aluno enviou aqui essa situação também, e já tratei muito e abordei isso em sala também. A situação é o seguinte: o golpe do Pix hoje é feito através do aplicativo WhatsApp. O cidadão, por exemplo, pega uma foto minha, se passa por mim e vai ao meu parente e pede dinheiro emprestado. Isso inclusive ocorreu comigo. Isso ocorreu comigo. E ali o meu parente é vítima dessa situação, desse golpe. No caso, existiria então uma responsabilização do aplicativo, do banco, que mexe com a situação, a movimentação financeira, ou a culpa que é exclusivamente da própria pessoa? Você foi contando aí, eu até desbloqueei o celular aqui para ver. Olha aqui, ó, bloqueei um contato hoje. Vindo para cá, inclusive, parei no posto de combustível, chegou a mensagem do sujeito dizendo que a Amazon recruta empregos de meio período, fornecer a você empregos com a renda diária entre 300 e R$1.000. O número de pessoas é limitado no momento, entre em contato comigo o mais rápido possível. Aí vem um link, né? Aquele link que, se você clicar, você acaba de abrir para você mesmo as portas do inferno. Você entra ali no inferno. Vou até apagar aqui a mensagem, foi até bom não ter apagado antes para ler para vocês. Então tem o golpe da Amazon também. Hoje é golpe do Pix, só por conta da mudança da tecnologia. Era golpe do Pix, era golpe da TED, golpe do DOC, golpe do sequestro, tem várias modalidades, né? O brasileiro realmente tem uma criatividade muito grande quando é para exercer a sua amizade do alheio. Aí nós vamos entrar naquele raciocínio, o de que o aplicativo, no caso o WhatsApp, é uma ferramenta que inclusive evoluiu ali por volta de 2015, 2016, com relação à privacidade, né, das comunicações entre os seus usuários. Quem já usa há um bom tempo vai lembrar aí daquela mensagenzinha, né, que garante que essa conversa é protegida com criptografia ponta a ponta. Ou seja, dizendo ponta a ponta, diz que nem o próprio WhatsApp pode ter o poder de, nem eles mesmos conseguiriam quebrar esse bloqueio. E isso para quê? Para garantir o máximo possível um princípio de neutralidade de rede. Basta a gente imaginar. Bom, eu vou... E aí o seu questionamento é, tem como nós responsabilizarmos a empresa do aplicativo WhatsApp? Então vamos pensar que dois sujeitos combinam um crime ou um golpe por telefone. Um liga para o outro
combina ali um crime, por exemplo, passa a informação, está passando o sujeito, nós vamos assaltar ele está passando aí daqui 5 minutos. Ou se não, pelo telefone, e isso acontece até hoje, né? Aquelas pegadinhas de telefone para você passar dados pessoais. Nós vamos responsabilizar a empresa telefônica, né? Que é uma entidade, uma corporação que facilita essa comunicação para todo mundo, facilita para todo mundo para o bem e para o mal. São os efeitos colaterais da evolução, são os efeitos colaterais da tecnologia. Então, respondendo objetivamente ao seu questionamento, eu entendo que não, nós não podemos, só pena de inviabilizar a atividade. Então, caminhando para o final da nossa palestra, eu, como mediador aqui representando o curso de Direito, agradeço muito ao Dr. Sebastião por essa brilhante palestra, por ter trazido e nos agraciado com um tema tão interessante, tão debatido e tão atual, como é a situação da responsabilização civil, e que ele, com maestria, conseguiu aí nos direcionar nessa noite, nos trazendo um pouco mais de conhecimento a respeito dentro da nossa ciência jurídica. Dr. Sebastião, agradeço muito aí, mais uma vez, por ter aceitado tão solenemente o nosso convite. É um prazer muito grande recebê-lo aqui essa noite, e fica a dica para vocês também do livro que ele lançou. A introdução aqui ao estudo do direito. Vocês podem ter certeza que aqui vocês aprenderão muito, porque quando eu iniciei a minha caminhada aqui enquanto docente, eu ganhei um livro dele que foi o Manual de Direito Civil, lançado pela Iuspodium, seu, do Marcelo e da Maria Isabel, não é isso? Da Bebel. E aí lançaram esse livro, até comentei um dia com ele em outra palestra, falei, rapaz, eu trabalhei muitos anos no Direito Civil utilizando aqui o seu livro, e realmente, vocês vão aprender muito aqui com o que ele traz e com o que ele escreve. Agradeço muito a sua participação, tenha uma boa semana, resto de final de semana a vocês. Então, agradeço e despeço aqui e finalizo aqui hoje, então, os trabalhos. Muito obrigado, boa noite.